Há pessoas que se afastam do homem Sigma sem saber exatamente por quê. Ele não as insultou, não as ameaçou, nem sequer levantou a voz. Ele simplesmente estava ali, e algo em sua presença, algo que elas não conseguem nomear nem explicar, fez com que se sentissem desconfortáveis, expostas. Como se, de repente, as regras que sempre funcionaram para elas tivessem deixado de funcionar. É exatamente isso que o Sigma provoca, não porque queira assustar alguém, mas porque não oferece os sinais sociais de que as pessoas precisam para sentir que estão no controle. Ele não busca aprovação, não reage quando é provocado, não muda quem é dependendo de quem está ao seu lado. E quando alguém não consegue ler você, prever seus movimentos ou influenciar suas decisões, começa a sentir medo. Antes de continuar, comente abaixo se você já sentiu que sua presença deixou alguém desconfortável sem que você tivesse feito absolutamente nada. Estas são as 7 razões pelas quais o Sigma assusta sem dizer uma palavra. A primeira razão é a mais desconcertante, porque atinge algo que normalmente funciona com todo mundo. Existem 3 formas universais de controlar alguém sem dar uma única ordem direta: o elogio, a culpa, a exclusão. Um chefe chama você de indispensável logo antes de pedir trabalho extra. Uma pessoa fica fria depois de receber um não. Um grupo deixa de convidar você quando você para de se comportar como esperam. Situações diferentes. Mesmo mecanismo, faça o que queremos e continuará sendo aceito. O Sigma aprendeu a reconhecer esse padrão porque em algum momento descobriu que certa aprovação era completamente condicional. Enquanto agradava aos outros, recebia afeto. Quando começou a estabelecer limites, tudo mudou. Por isso, consegue aceitar um elogio sem se sentir em dívida. Pode sentir culpa sem obedecer a ela. Pode suportar a rejeição sem voltar implorando por aceitação. E quando alguém descobre que suas ferramentas habituais não funcionam, o pânico silencioso que sente se disfarça de desconforto. Não é que o Sigma assuste essas pessoas, é que sem essas ferramentas, elas não sabem como lidar com ele. Mas se as ferramentas de controle não funcionam, elas tentam entender suas intenções. E é aí que encontram o segundo problema. Alguém diz que está ocupado demais para ligar, mas sempre encontra tempo quando precisa de alguma coisa. Um amigo promete mudar, pede desculpas, jura que será diferente, e uma semana depois repete exatamente o mesmo comportamento. A maioria das pessoas aceita as palavras como um recomeço. O Sigma observa o padrão. Não porque desconfie de tudo, mas porque aprendeu, geralmente depois de várias decepções, que as pessoas podem dizer quem gostariam de ser, mas suas ações acabam mostrando quem realmente são. Por isso, ele escuta as explicações, mas também se lembra dos fatos. E isso gera algo profundamente desconfortável em quem está ao seu redor. Porque com o Sigma, uma boa explicação já não é suficiente para apagar um mau comportamento. Ele não diz nada, não anuncia nada, simplesmente ajusta sua confiança em silêncio. E as pessoas percebem essa mudança, sem entender exatamente quando ou como ela aconteceu. Esse silêncio que observa tudo assusta mais do que qualquer confronto. E se as palavras não conseguem convencê-lo, os títulos também não. Aqui está a terceira razão. Um chefe pode ocupar o cargo mais importante da empresa e ainda assim tomar uma decisão ruim. Alguém pode falar com enorme confiança e não ter a menor ideia do que está fazendo. O Sigma sabe disso. E quando algo não faz sentido, ele pergunta: por que precisamos fazer dessa forma? O que acontece se isso der errado? Ele não está necessariamente tentando desafiar alguém. Simplesmente aprendeu que um cargo não substitui o bom senso. E isso incomoda especialmente aqueles que estão acostumados a receber obediência automática.
aqueles que construíram sua autoridade sobre a expectativa de que ninguém faria perguntas demais. Quando o Sigma questiona, não faz isso com agressividade, faz com calma, com curiosidade genuína, e é exatamente isso que o torna tão desconcertante. Porque não podem acusá-lo de ser desrespeitoso, mas também não podem ignorar que ele acabou de tornar visível algo que todos preferiam deixar sem questionar. E se a autoridade não consegue detê-lo, a culpa também não. A quarta razão explica isso. Para muitas pessoas, um não nunca vem sozinho, vem acompanhado de uma longa explicação, de um pedido de desculpas, de uma pequena brecha aberta para continuar negociando. O Sigma pode simplesmente dizer, não posso, sem inventar desculpas, sem justificar cada detalhe, sem a ansiedade de tentar controlar como a outra pessoa vai se sentir diante de sua resposta. Ele aprendeu isso depois de passar anos dizendo sim para ser considerado alguém confiável, até descobrir que algumas pessoas deixaram de agradecer por sua ajuda e começaram a enxergá-la como uma obrigação. Então, ele entendeu algo que muda tudo. Sentir-se culpado porque alguém está decepcionado não significa que você esteja fazendo algo errado. E quando o seu não chega sem desculpas e sem negociação, as pessoas que contavam com sua culpa como ferramenta ficam sem nada para pressioná-lo. Essa firmeza silenciosa assusta, não porque seja cruel, mas porque demonstra que ele consegue conviver perfeitamente com o desconforto causado pela sua decepção. Mas o Sigma não apenas protege seus limites. Há algo que ele faz sem perceber e que torna sua presença ainda mais desconfortável. O Sigma não precisa criticar ninguém. Ele diz que chegará às 8 e chega às 8. Pede algo emprestado e devolve sem que ninguém precise lembrá-lo. Faz uma promessa e cumpre mesmo quando isso deixa de ser conveniente. Nada extraordinário. Mas quando todos chegam atrasados, inventam desculpas e quebram seus compromissos constantemente. Seu comportamento transforma aquilo que havia sido normalizado em uma escolha visível. Ele não aponta os erros dos outros. Não precisa fazer isso. Sua simples consistência funciona como um espelho, e as pessoas que olham para esse espelho nem sempre gostam do que veem. Por isso se afastam. Não porque o Sigma seja difícil, mas porque sua presença as lembra, em silêncio, da distância entre aquilo que são e aquilo que prometeram ser. Esse desconforto que sentem não foi criado por ele, foi criado por elas mesmas. O Sigma simplesmente não permitiu que continuassem ignorando isso. E quando não conseguem prever seus padrões, também não conseguem prever suas reações. A sexta razão é a mais difícil de lidar. Alguém faz um comentário provocador, esperando que ele se defenda. Um amigo se gaba de alguma coisa, esperando admiração. Uma pessoa se afasta, esperando que ele vá atrás dela. Em cada situação existe uma resposta esperada, mas o Sigma quebra o roteiro. Ele pode permanecer em silêncio, pode fazer uma pergunta, pode simplesmente continuar fazendo o que estava fazendo, como se nada tivesse acontecido. Ele aprendeu que reagir impulsivamente permite que os outros controlem o ritmo da situação. Por isso, prefere observar antes de responder. E isso gera algo que pouquíssimas coisas conseguem gerar: verdadeira incerteza. Porque quando alguém espera apertar um botão, e esse botão não produz nenhuma reação, essa pessoa não sabe o que fazer em seguida. O desconforto que sentem não vem do que o Sigma disse, vem do silêncio onde esperavam encontrar uma reação. E esse silêncio, carregado e deliberado, assusta mais do que qualquer resposta poderia assustar. E a sétima razão reúne tudo isso em algo que define completamente o Sigma. Um grupo aceita um projeto sem definir responsabilidades. Uma família fala sobre dinheiro sem esclarecer quando ele será devolvido. Todos concordam, porque ninguém quer criar tensão. Então o Sigma pergunta: quem será responsável por isso?
Quando exatamente? E de repente surge o desconforto. Não porque ele tenha criado um problema, mas porque tornou visível o problema que todos estavam deliberadamente evitando. A maioria fica em silêncio por comodidade, por medo de parecer a pessoa que complica tudo, pelo peso social de ser aquele que estraga o clima. O Sigma pergunta, não para gerar conflito, mas porque aprendeu que acordos ambíguos têm consequências concretas. E alguém sempre acaba pagando pela falta de clareza que todos aceitaram em silêncio. Quando uma simples pergunta deixa uma sala inteira nervosa, isso revela algo importante. A tranquilidade daquele grupo dependia de ninguém fazer perguntas demais. E o Sigma, sem sequer procurar por isso, foi justamente quem perguntou. Depois dessas 7 razões, fica claro que o Sigma não assusta pelo que faz. Ele assusta pelo que se recusa a fazer. Não responde automaticamente à aprovação. Não aceita palavras que contradizem os fatos. Não obedece sem pensar. Não diz sim por culpa e não muda quem é apenas para se encaixar. E isso quebra as regras invisíveis que mantêm muitas relações sociais funcionando. Mas existe algo importante que diferencia o Sigma equilibrado do Sigma extremo. O verdadeiro autocontrole não consiste em desconfiar de todos, nem em permanecer emocionalmente distante daqueles que realmente merecem proximidade. Consiste em preservar seu próprio julgamento, sem perder a capacidade de se conectar com os outros. Porque talvez essa seja a verdadeira razão por trás de todo esse medo. Quando alguém não precisa seguir o roteiro que todos conhecem, os outros já não sabem o que esperar. E poucas coisas assustam tanto quanto aquilo que não conseguimos prever. Comente abaixo, qual dessas 7 razões mais descreve você?